né? O Carlos eu conheço faz alguns anos aí. Na verdade, eu conheci ele via Nicoluzzi uma vez, num congresso. Ele é bem amigo do Nicoluzzi, também tem treinamento na França. O Carlos é doutor, fez cirurgia geral, cirurgia oncológica, tudo no INCA. Eu perguntei para ele como que ele queria ser apresentado, ele falou como amigo, tá? Então, um amigo nosso aí. Como é que funciona aqui, Carlos? Tá? É bem informal, tá? Você mesmo apresenta aí, agradeço o Rinaldo, que eu estou vendo aí, né? O Rinaldo é o chefe do serviço do INCA, agradeço o Mauro Monteiro, que é um nome que a gente ouviu falar muito aqui em Curitiba. Então, agradeço a todo mundo, mas a gente deixa tudo na tua mão, Carlos. Você que apresenta o pessoal, você que vai tocando, e deixo à vontade, tanto o Rinaldo quanto o Mauro, para parar o Carlos. Entendeu? Tem uma parte importante que é para residente. Vamos dar um destaque aqui, destaque lá. Lembrando que a ideia aqui é foco no residente. Claro que a gente também aproveita bastante, mas a ideia é foco no residente. Então, algum detalhe, fiquem à vontade. Pessoal, dá para ir perguntando no chat, que depois a gente faz as perguntas no chat também. E eu sempre insisto com o pessoal para tentar ser sócio, tá, das sociedades. É importante ser sócio das sociedades para a gente poder ficar mais forte, tá? Carlos, com você. Obrigado por aceitar o convite aí. Bom, eu que agradeço, Eduardo, a gentileza do convite, né? Queria agradecer a todo mundo aí pela presença, né? Tá aí numa segunda-feira à noite parado para poder escutar um pouco sobre câncer de vesícula. Estou vendo aqui tem vários colegas do INCA, né? Que estão aqui, o Marcelo, o Jadivan, um monte de gente, tem o Marcelo N também. E é como você falou, por isso que eu botei o nosso primeiro slide da nossa sociedade, né? Nosso Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepatobilipancreática, aquele colega que queira se aprofundar na cirurgia hepatobilipancreática, seja residente ou seja já cirurgião experiente, a gente tem muita oportunidade legal. E é importante ter esse tipo de gente do lado. Eu queria agradecer o Rinaldo, né, de poder estar aqui prestigiando, né? O Rinaldo é chefe de serviço agora do cirurgia abdominopélvica e chefe também no grupo de fígado lá do INCA. A gente já se conhece há muitos anos já, a gente estudou, fez residência praticamente junto. E o Mauro, que é meu parceiro, meu amigo, já não gosto nem de falar a idade, porque já passa de 20 anos já. Então já é um cara que a gente tem muita amizade. Eu fiz um currículo variado, eu não sei se o Rinaldo quer falar alguma coisa, o Mauro quer falar alguma coisa, se eu começo, e me interrompe, não só vocês dois, como quem quiser perguntar ou interromper, ou às vezes até corrigir alguma imperfeição na aula. É bom que a gente aprende todo mundo e corrige para ficar melhor na próxima. Começamos ou vamos falar alguma coisa? Pode começar, doutor. Não, só agradecer ao Carlos Eduardo pelo convite. Carlos e ao Eduardo Ramos pelo convite. Igualmente, gostaria de agradecer às pessoas que convidaram e boa sorte na aula, Carlos. Obrigado, Mauro. Obrigado, Rinaldo. Vamos lá, então. Então, falando da nossa sociedade, a sociedade que o Mauro ajudou a fundar já há 20 e poucos anos, 23 anos exatamente. E hoje a gente vai falar sobre câncer de vesícula. O sinal tá bom? Porque aqui parece que a minha internet começou a oscilar. Tá bom, né? Tá bom, por enquanto. Então, a gente vai falar aqui um pouco... Beleza. Vamos falar aqui... Eu gosto de começar sempre as aulas de qualquer coisa relacionada a fígado sobre essa frase que a gente escutava muito quando fiz a residência fora, que o perfeito conhecimento da anatomia real é um pré-requisito para a moderna cirurgia hepática. Isso, quem repetia muito isso era o professor Bismuth lá, onde eu estudei, o Reinaldo estudou também. Então, em relação ao câncer de vesícula, é fundamental, a gente tem que começar sempre com diagnóstico, sediamento, planejamento e segmento, isso é o básico, né? O objetivo sempre é ressecção completa com margem livre, hemostasia adequada, porque o risco principal de morte intraoperatória é por sangramento, e a preservação do parênquima normal e da sua vascularização, prestar atenção nos tempos de isquemia e não ressecar parênquima demais, porque, na verdade, não importa muito quanto você tira, né? O que importa é quanto você deixa, porque o cara vai viver com o que sobrou, não com o que você tirou, né? Então, a gente tem aqui a anatomia morfológica da vesícula, né? Tem as variações anatômicas, a gente volta e meia cai do cavalo com isso, acho que aquela vesícula é sempre aquela repetição simples, não é isso, né? Está aqui esse do nétrio, essa imagem do nétrio é uma imagem clássica, e não só a vesícula em si, como toda a estrutura vascular do pedículo hepático, que modifica bastante, né? Em paciente para paciente, tanto a parte arterial como a parte venosa, etc.
até chegar na parte mais complexa do fígado, em associação à parte também do pedículo portal, vascular, suprahepático e os segmentos hepáticos. Também é importante lembrar a drenagem linfática da vesícula biliar, né? Com as cadeias linfonodais, que variam das cadeias do 18, do 17, linfonodal do nível 19, nível 10, especialmente os retroduodenais, né? São importantíssimas, né? São na drenagem da vesícula biliar. É uma coisa que no passado não se dava muita atenção, mas é muito importante, a gente vai ver lá na frente, em relação à ressecção do câncer da vesícula, você ir caçar o linfonodo retropancreático retroduodenal. Então, câncer de vesícula é uma doença pouco frequente, isso é 0,5% da incidência, né? E o conhecimento macroscópico e a abertura da vesícula biliar e a biópsia de congelação em caso de dúvida é importante para o cirurgião. Por quê? Aquele negócio que a gente opera a vesícula e vê desde a cirurgia geral, que abre a vesícula, o objetivo não é só tirar a pedra para poder contar a história para o paciente que você fez a colestectomia. O objetivo também é ver a mucosa da vesícula para ver se acha alguma coisa diferente naquela mucosa para poder, se você suspeitar que possa haver uma neoplasia, que acontece em cerca de 1% dos casos, você tentar aproveitar o patologista que porventura esteja no hospital para ver se é possível, se tem ou não tem neoplasia, para você tentar encurtar, às vezes na mesma cirurgia, se você tiver material, ou uma cirurgia o mais breve possível, complementação da cirurgia que se faz necessária no caso do câncer de vesícula. Então, o que o cirurgião deve conhecer, né, em relação ao câncer de vesícula? O comportamento biológico da doença, as condições do paciente que ele vai operar, as limitações do tratamento cirúrgico e da quimioterapia, e o risco e benefício da decisão que ele vai dar para aquele paciente, né? Ele tem que informar o paciente para decidir uma estratégia com base racional, não uma base só na vontade do cirurgião de operar ou de fazer uma cirurgia grande, ou na vontade do cirurgião de tentar fazer uma cirurgia menor para ter menos complicação. Indicar o que é adequado para cada paciente, para cada tipo de tumor. A etiologia do câncer de vesícula, ela tem uma correlação com colelitise, a gente não sabe exatamente qual ainda, né? Não sabe, talvez uma inflamação crônica. Os cálculos biliares, especialmente acima de 2,5 cm, podem estar relacionados mais frequentemente com carcinoma. As lesões pré-malignas são os adenomas e as displasias, eles são super raros. A vesícula calcicada, aquela antiga vesícula em porcelana, que os mais novos não conhecem, que no raio-x a gente via aquela coisa branca ali na altura do hipocôndrio direito, era muito comum a gente ver nessa radiografia de abdômen antiga, né? Eu cheguei a ver isso na residência geral. E a única indicação hoje em dia de fazer a colestectomia profilática é uma formação do ducto pancreático com presença de amilase na vesícula biliar, que é pré-maligno, né? A histopatologia, a macroscopia, você vê por um espessamento, firmeza e aderência ao fígado da parede da vesícula. A microscopia, 80% deles são adenocarcinomas. Existem também os carcinomas mistos, escamosos e adeno, que também existem, e os outros são muito raros. Os escamosos puros e os adenocantomas são raríssimos. O adenocantoma eu nunca vi, né? As vias de propagação, basicamente, são invasão direta e por via linfática, e as metástases para ducto cisto, pericolidoxano, cadeia aortocava. Alguns fenômenos epidemiológicos são interessantes, né, porque você tem encontrado um aumento da incidência, talvez por um diagnóstico mais preciso, talvez pela quantidade de colestectomias que tem aumentado ao longo dos anos, né? No passado não se fazia tantas colestectomias, até por conta do advento do ultrassom, da videolaparoscopia. A cirurgia se tornou muito banal, assim, às vezes até se discute se vale ou não vale a pena você operar os pacientes com litíase assintomática. Isso é uma discussão também muito extensa, que de repente vale uma aula só disso, né? Se você deve ou não deve operar com a litíase assintomática. E a mortalidade vem diminuindo talvez por conta dessas colestectomias. A mortalidade no passado, na década no começo do século XX, era de 3 meses. No caso e hoje em dia chega a média em 10 meses no câncer de vesícula avançado. Então, 5% você consegue descobrir no pré-operatório, né, em torno dos cânceres de vesícula. 16% estão associados à colecistite aguda e 1% achado incidental. A ressecabilidade é em torno de 25%, isso na década de 80, hoje em dia chega mais, né, por causa do diagnóstico precoce. Esse caso aí foi um caso que eu operei no INCA, uma senhorinha de 80 anos, que tinha um câncer de colo direito,
e tinha um pólipo de vesícula. Só foi operada porque tinha um câncer de colo direito. Se não tivesse esse câncer de colo direito, ela não teria feito a colestectomia. E na época disseram que nem precisaria fazer, porque essa lesão tinha 0,8. Só precisava ressecar a vesícula a partir de 1 centímetro. Isso foi até na minha tese de TCC, da conclusão da residência, foi o caso dessa senhora, porque a gente falou assim, a ressecção do pólipo da vesícula biliar é o caso contra, aquele caso que as pessoas disseram que não precisaria operar porque não ia ser pré-maligno, e deu adenoma nesse caso com 0,8. Então, acabou sendo bom para mim, que serviu para o meu TCC no final da residência. Então, o diagnóstico de 5% de câncer são diagnosticados no pré-operatório, né? A maioria são diagnosticados no pós-operatório. Os sintomas principais são dor, náuseas, perda de peso, icterícia, extensão abdominal, anorexia, prurido e melena. Lógico que todos esses sinais e sintomas são decorrentes de doença avançada, muito avançada de câncer de vesícula, com o paciente até T3, que já é um T3, já é um tumor avançado de vesícula, no caso da vesícula biliar, ele é totalmente assintomático. Então, você, quando descobre, normalmente o paciente está no T4 ou no estágio 3B ou 4, um paciente já metastático. Os exames, basicamente, são ultrassom, é o mais comum. Hoje em dia, a tomografia também tem sido bem divulgada. Praticamente os hospitais todos, hoje em dia, têm tomografia no interior, e no estágio mesmo de uma qualidade inferior, também tem tomografia. A visualização da via biliar, das vias biliares, o espessamento da parede, presença de pólipos, massas, aumentos de linfonodais, metástase à distância, é comum nesse tipo de paciente. A videolaparoscopia pode ser usada no caso de câncer de vesícula avançado para tentar avaliar se tem doença microscópica ou macroscópica, através de lavado peritoneal, análise do peritônio num paciente de alto risco ou numa colestectomia, um tumor de imagem duvidosa. Os marcadores tumorais, basicamente, são o CA19.9 e o CEA. O estadiamento mudou, o câncer de vesícula mudou agora no TNM da 7ª edição, né? Mudou especialmente o T1, né? Que dividiu o T1A e o T1B, e o T2 passou para tecido perimuscular, sem extensão além da serose. O T3 tem que ter comprometimento da serose, o T4, o órgão adjacente, a maioria das vezes o próprio fígado ou duodeno. N1, o N e o M é a mesma coisa, não mudou nada. Presença ou não de metástase, no caso o N1 próximo da vesícula, o N2 periaórtico, pericarvo e tal, e são hoje contraindicação absoluta para a cirurgia na maioria dos serviços. Eu gosto muito dessa classificação de Nevin, é boa para decorar, porque você sabe mais ou menos estratificar o paciente nos estágios de maneira mais simples, né? O estágio 1 seria um carcinomicito, o estágio 2, que não ultrapassa a parede da vesícula biliar, o estágio 3, com a invasão através da parede biliar, estágio 4, metástase linfática, e estágio 5, metástase à distância ou invasão direta de outros órgãos. Essa classificação é uma classificação já com alguma idade, não está relacionada diretamente com o TNM, o próprio TNM tem um estadiamento próprio dele, mas é para quem quer uma coisa rápida e que também tem um entendimento prognóstico do que você vai precisar fazer, essa classificação de Nevin também funciona bem. Existe a classificação japonesa também, do tipo de câncer da vesícula biliar, que ele fala do tipo hilar, né, e do tipo do leito do fígado. E ele divide também entre infiltrativo e expansivo, dos cânceres de vesícula. Os principais fatores clínico-patológicos determinantes da sobrevida, né, quando você vai decidir a extensão da ressecção, são o TNM do paciente, o grau de diferenciação da doença, se houve ou não houve necessidade de ressecção biliar e, claramente, também se há. Montamos! Pode. Acho que quero ver se vocês montam sozinhos. Aí, assim, as vias de disseminação são intraperitoneal, disseminação neural, disseminação intraductal, que é rara, mas também acontece. É muito comum no colangiocarcinoma, mas no câncer de vesícula biliar não é tão comum. Então, a vesícula, então, ela não possui peritônio entre a sua face aderida ao fígado, e sim um tecido frouxo, conectivo, que separa que é a parte da cápsula de Gleason e a placa cística. Isso foi caçando lá em 1820, lá que lançou, isso se chama cápsula de Laennec, que é uma cápsula, um tecido, uma área avascular que você tem entre os vasos e o hepatócito. Essa cápsula de Laennec é muito usada pelos japoneses na dissecção
do fígado nas videolaparoscopias. Né? Essa cápsula INEC é um tecido que eles buscam, é bem difícil. Quem me lembrou dessa cápsula um tempo atrás foi o Fábio Hester, que falou muito dessa cápsula INEC, me mostrou lá que eu tinha dificuldade de conseguir enxergar onde é que fica direita essa placa, ele me mostrou. Então, a colestectomia simples é realizada justamente entre esse plano muscular e essa placa. Então, assim, a distância entre o colo da vesícula e o ducto hepático direito é muito pequena, né? Cerca de 2 milímetros. Ele é muito encostado. Daí que vem ser o ducto hepático direito, o ducto mais comumente lesado logo depois do colédoco nas colestectomias, até por conta da grande proximidade que tem. E a bifurcação setorial direita, você inclusive usa o infundíbulo da vesícula, que está acostumado com o Hepatec, para poder achar a bifurcação nas setoriais. Ele fica meio centímetro, no máximo, para dentro do fígado, logo ali atrás do infundíbulo. Quando você quer caçar, quer caçar a setorial para poder fazer uma ligadura seletiva, é ali que você entra. A via de disseminação, ela passa pelo plexo venoso colecístico, que tem de 2 a 20 veias, né? Quem achar uma veia da vesícula biliar ganha um prêmio, que a maioria das vezes são microvasos que você não consegue identificar direito, você vai soltando a cápsula e vai queimando aquelas veinhas, não tem nenhuma veia que você consiga dizer essa aqui é a veia da vesícula. Então, você sempre vê um plexo venoso, mas não tem uma veia específica, assim, né? E elas vão, pelo que pareça, ao contrário do que se pensava no passado, ela não drena para a porta direita, ela drena para a suprahepática média. Né? A maioria das vezes drena para a suprahepática média, que daí que veio a teoria de você poder ter que fazer a hepatectomia 4B e 5 para poder pegar essa possível lesão em trânsito que estaria aí na pré-hepática média através do parênquima. Essa é uma veia, então, a gente falou da vesícula, raramente você vê. Bom, ela passa, a via de disseminação do corpo do fundo, então, vai para o segmento 4 e 5, o infundíbulo vai para a placa hilário e colédoco, e pode também caminhar para o duodeno, colo, parede abdominal e transperitoneal, como descrito por Paim lá em 1962. Então, em relação à disseminação linfonodal, você começa pelo ducto linfonodo cístico, os pericoledocianos, depois vão para os retoportais, os pancreatoduodenais posteriores e superiores. Para mim, esses são os principais. É um lugar que, muitas vezes, o pessoal deixa desapercebido. Eu vou mostrar um caso clínico específico sobre isso mais na frente. Os linfonodos celíacos e mesentéricos superiores, que já são linfonodos, muitos considerados já M1, esses celíacos. Agora, sem dúvida nenhuma, os M1 são os intercavo-aórticos. E, algumas vezes, você pode ter salto linfonodal. Não é obrigatório seguir essa sequência, né? Então, os níveis linfonodais, então, a gente falou rapidamente aqui, e as vias de disseminação podem ser as vias colecisto reto-pancreático, colecisto celíaca ou colecisto mesentérica direto. Então, isso é importante ter na cabeça que isso não segue uma linha obrigatória, né? Então, quando tem um T1, você tem de 0 a 4% de chance de ter um linfonodo positivo, um T1B de 20% a 28%, o T2 de 20% a 62%, o T3, T4 de 60% a 81% de chance de ter linfonodo positivo. Esses linfonodos não só são os císticos pericoledocianos, mas mais de 15% de linfonodos positivos já se encontram retoportais, retopancreáticos e intercavo-aórticos, né? A sobrevida em 5 anos para aqueles N0 é de 66%, e quando se joga com N1 cai para 53%, e N2 varia de trabalho para trabalho, alguns chegando a 0 de sobrevida em 5 anos. Então, o que fazer e quando fazer? Essa é a pergunta da aula que o Eduardo me fez e que eu não sei responder, e pouca gente sabe responder, né? Quando a gente fala assim, quando e o que fazer, na verdade, a gente não quer dar uma aula dizendo para vocês o que tem que fazer. É mais uma pergunta do que uma assertiva, né? Então, não há um consenso quanto à indicação e o tipo de cirurgia largada. Você tem trabalhos de todos os tipos, desde aqueles que só fazem a colestectomia, até aqueles que fazem a hepatectomia com duodenopancreatectomia no câncer de vesícula. Acho que tem um passo, né? A gente começou lá no começo do século XX com Blacklock falando que o câncer de vesícula é melhor não mexer, porque só vai piorar a vida do paciente. E até hoje, cerca de 2/3 dos pacientes com câncer de vesícula, como são diagnosticados, já são irressecáveis, né?
Quando a gente fala do que fazer, a gente fala muito em evidência científica. Eu fiz esse levantamento estatístico há um tempo atrás e tentei buscar todos os trabalhos que eu vi sobre câncer de vesícula, qual era a evidência científica de fato daquilo, tudo que o cara dizia que tinha que fazer a cirurgia A, B ou C. Todas elas eram de baixíssima evidência científica. A maioria todas revisões sistemáticas, caso controle de casos, série de casos pessoal, opinião do fulano que operou muito isso. O melhorzinho que tinha era no 2B através de um estudo de coorte individual. Eu não vi até hoje, se alguém conhecer, me mostra. Eu não conheci nenhum. Está dando eco aí, alguém está com o YouTube aberto. Eu não conheci nenhum trabalho melhor do que a evidência 2B para câncer de vesícula, né? Se alguém, se o Tércio souber, o Reinaldo e tal, o Eduardo puder falar, eu agradeço. Então, o algoritmo ocidental é muito simples, né? O algoritmo basicamente pré-opera após o diagnóstico no caso do T1 intensito, um T1A, ele é uma colecistectomia simples. O T1B, ele é uma ressecção do parênquima, né? A wedge resection, pode ser desde um FAIN até uma bissegmentectomia 4-5, mais linfadenectomia N1. O T2 faz isso tudo, mais a linfadenectomia N1 e N2, e o T3, T4 faz isso tudo, mais ressecção da via biliar. Né? E você consegue na série, a maior série que tem hoje para câncer de vesícula, no caso de via biliar, é a série japonesa, né? E tem, para câncer de vesícula, 2.067 casos. Né? É muito difícil qualquer um chegar perto desse número, né? Mais de 2.000 casos. E a gente tem com mais de 1.500 casos com todos os dados completos, né? Com todos os dados completos nos pacientes. Uma taxa de ressecção de 70%, com intenção curativa de 70% e com uma taxa de óbito de 0,7%. São dados excepcionais que a gente não consegue reproduzir na maioria dos países. Então, a linfadenectomia dos japoneses, eles defendem uma linfadenectomia retroperitoneal extensa, né, do T2 para cima, e que 22% você tem linfonodo parótico positivo. Né? No começo se dizia que os japoneses tinham uma doença mais agressiva, porque tinham linfonodos paróticos, mais linfonodo parótico que as séries ocidentais, mas na realidade, quando você vai ver, é porque as séries ocidentais não vão até essa região paraórtica. Então, você tem um subestadiamento das séries ocidentais no caso da dos linfonodos paraórticos, que não são analisados. Na maioria da gente dá uma olhada ali nos intercalvócitos, não tem nenhum grande, e a gente normalmente não faz a linfadenectomia lá. É assim no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em quase todos os países ocidentais. O prognóstico é ruim, né? Você tem, nessa série japonesa, só tem 4 pacientes N2 positivo com sobrevida a longo prazo. Então, a ressecção das vias biliares extrahepáticas é uma ressecção do coleto, que basicamente você só faz isso quando você tem o ducto cístico próximo ao colético positivo, né? E a sobrevida que cai bastante nesses casos. A manobra de Kocher com a linfadenectomia reto-pancreática é fundamental. Vou fazer um Kocher amplo e linfadenectomia reto-pancreática, como a gente falou. Então, a linfadenectomia dos trabalhos variam desde nada até uma EPA do duodeno pancreatectomia. Então, essas ressecções essas linfadenectomias podem ser ou para um lado ou para o outro. Não se provou valor terapêutico, né, por conta dos poucos casos. E o valor, ao menos com o estadiamento correto, quando você faz a linfadenectomia extensa, você vai saber de certo qual é o estadiamento real daquele paciente, né, do que quando você não faz. No caso de os pacientes que tinham metástase reto-pancreática, quase todos tinham, mais de 50% tinham também parótico comprometido nessa série japonesa também, indicando o IPOL nos casos reto-pancreáticos positivos com paróticos negativos, embora o estudo da duodenopancreatectomia não tenha aumentado de maneira nenhuma a sobrevida. Todos esses estudos eles falham na sobrevida, né? Assim como a linfadenectomia D3, né? Poucos pacientes positivos que eram positivos sobreviveram. A diferença entre 1 e N2 vezes N2 e N3 era grande. Linfadenectomia só passou a valer a pena por N1. A invasão biliar também gera alto índice de metástase paraórtica, e a linfadenectomia paraórtica para acima de T2, mas
com intuito só de estadiamento, não de tratamento. Bom, esse outro trabalho aqui interessante, é um trabalho do americano, é um trabalho com 1.114 casos sem ressecção, sem linfadenectomia radical, com 71 casos com linfadenectomia radical, e não teve alteração à sobrevida. Mas aí você vai imaginar, um cara que fez 1.114 sem linfadenectomia, fez só 71 com linfadenectomia, querer comparar esses números são totalmente discrepantes, né? Eu acho que esse trabalho não tem valor científico em termos de viés, volta lá para a análise de impacto que a gente tem lá, e como é que eu vou dizer? Comparar maçã com laranja. Exatamente. Um valor muito ruim, né, em termos de evidência, né? Um valor de evidência muito baixo. Tá, faltou a palavra aqui agora. Então, assim, a via biliar invadida pode ser macromicroscópico, né? A sobrevida cai para 3 anos quando você tem via biliar invadida. Ressecção é boa para o estadiamento, mas também não tem impacto na sobrevida, né? Quando você tem invasão da via biliar extrahepática. Essa outra série, com 55 casos operados sem invasão direta, 34 sem ressecção biliar e 21 com ressecção biliar. Não teve diferença a ressecção biliar no estágio 1, 2 ou 3 da doença. A sobrevida é melhor no estágio 4 com a ressecção biliar. E a ressecção indicada por princípio para todos os casos não foi recomendada, que é bem sábio, né? Aqui a gente tem, você vê bem, até no Japão você tem muita variação de sobrevida, você tem sobrevida de 8%, sobrevida de 63%. É muito complicado você conseguir tirar um padrão daquilo que você pode entender daí, né? Porque não é normal você ter uma sobrevida num pessoal fazendo a mesma cirurgia com 8%, outro pessoal com 63%. A única explicação para isso é viés de seleção, né? Então, fazer a cirurgia máxima que se faz, né, o que se indica muitas vezes no Japão, é a tectomia direita com duodenopancreatectomia associada. Eles analisaram 23 anos desse tipo de cirurgia lá no Japão, e lá, que fazem isso há muito tempo, tem 20% de mortalidade. Tenho colegas aqui no Brasil que já fizeram, e tem mais de 50% de mortalidade. Aí é uma questão de você botar na balança. Vale os 50% que não morreram na cirurgia, ganharam alguma coisa com isso? Né? A gente tem que saber que, às vezes, a cirurgia passa a ser mais para o cirurgião do que para o paciente. A gente tem que pesar bem isso, né? Então, a gente já outros com 18% de mortalidade, e o artigo não mencionou sobrevida. Não adianta nada dizer que você consegue fazer a cirurgia, né? Fazer a cirurgia, a gente consegue sempre, né? Fazer a cirurgia. Sempre a gente vai conseguir a cirurgia. O Smuth sempre brincava comigo e falava assim, não se preocupe com o sangramento sempre para. Ele falava isso que o negócio estava pegando a cirurgia para quebrar o clínico, falava assim, não se preocupe com o sangramento sempre para. Aí ele dava o jeito dele lá e pronto. Mas é uma coisa que ficou no meu cérebro e realmente é tenso. Quando você vai ver aqui a cirurgia extensa, né, do câncer de vesícula biliar, é importante ver assim, os pacientes que morreram no hospital. As bolinhas pretas, elas pulam na vista, né? Os pacientes que tiveram óbito por conta da cirurgia extensa, óbito intracirúrgico, intra-hospitalar. Quanto aqueles outros que fizeram a cirurgia radical, mas sem ser extensiva, né? Nenhum óbito hospitalar. Isso faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença quando você olha esse gráfico. Bom, isso aqui acho que a gente pode dar uma pulada. Indicação e resultado. Então, basicamente, a gente não tem consenso de indicação por estágio, né? A abordagem racional deve levar em conta o estágio, o local do tumor, e se teve ou não teve colestectomia prévia. As operações para colestectomia prévia, passa que a maioria dos casos que chegam para a gente lá no INCA, 57 em 92, eu vou mostrar isso para você mais na frente, basicamente a gente tem que confirmar se realmente é câncer de vesícula, porque por vezes não é, né? A gente recebe paciente, a revisão de lâmina não era câncer de vesícula, não era só uma atipia de alto grau, alguma coisa do tipo. Rever a ultrassonografia prévia, ver se tem doença à distância, ver a situação do ducto cístico, se tem na peça do cístico, está incluído ou se não está. Buscar implantes peritoneais nas incisões, na tomografia, e alguns autores têm que verificar na tomografia se tem linfonodo aumentado, reto pancreático ou celíaco, podendo, se você achar que possa ser positivo, que o PET pode ajudar nisso, se você
pensar que tipo de ressecção você vai fazer, ou até se vai ou não vai fazer algum tipo de ressecção. A cirurgia mais recomendada nesses casos seria a FAIM ou a hepatectomia 4/5 e a linfadenectomia com ressecção ou não das vias biliares se o cisco junto ao colédoco for positivo. Se você abriu, o paciente já fez a colestectomia, tem implante no trocáter, não tem vantagem nenhuma prosseguir com a cirurgia. Funciona como se fosse doença peritoneal, zero vantagem. Você vai estar fazendo uma cirurgia totalmente fútil, né? No caso das indicações e resultados, se você tiver a sorte de pegar um T1A, a colestectomia simples já gera 85% de 85 a 100% dos casos. O T1B, a colestectomia simples com a linfadenectomia regional é o tratamento. Colestectomia simples, colestectomia largada com hepatectomia, seja ela 2 centímetros, que é o FAIM, ou 4B e 5, aí depende da escola, né? A gente não tem nenhum trabalho que mostre superioridade entre hepatectomia 4 e 5 e hepatectomia wedge resection, que é a hepatectomia do leito da vesícula biliar, que é o FAIM, né? Conversando recentemente com um grupo lá do Bismuth sobre isso, nenhum deles tem nenhum conhecimento, nem experiência pessoal e nenhum trabalho que mostre superioridade entre a ressecção parcial e a ressecção 4 e 5, 4B e 5, em relação à taxa de sobrevida ou controle de doença local regional. Embora eles foram uma das escolas que começaram a fazer a ressecção 4 e 5 e disseminou para todos nós, inclusive eu, né? A suspeita de invasão vascular, você pode evoluir para a trissegmentectomia direita, mas segmento 1, mas a gente vai ver lá na frente que isso não tem muito impacto na sobrevida. No T3, você pode tentar a mesma coisa, a colestectomia com linfadenectomia, e a suspeita de invasão vascular, Bom, os T3, a maioria, ela é irressecável, né? A maioria é M1, e o M positivo impacta muito na sobrevida desses pacientes. No maior dos beneficiados da cirurgia, no caso do T3, você der a sorte de pegar um T3 N0, M0, que é infrequente. A gente viu lá na frente que 60% dos T3 tem linfonodo positivo, né? Mas se você tem 60% tem, é porque 40% não tem. Então, vai que você deu sorte de pegar um dos 40%, vai ser bem benéfico para o paciente. No Ocidente, eles não ressecam se maior que N1 está positivo, só em casos selecionados, e a sobrevida varia de 42 meses e a taxa de cura do FONG é de 25%. No Oriente, eles sempre partem para uma linfadenectomia mais alargada, na maioria das vezes linfadenectomia D3, com hepatectomia alargada e duodenopancreatectomia. Isso gera, como a gente falou no começo, um melhor estadiamento e uma migração de estágio. Então, você comparar o estágio dos pacientes orientais com o estágio dos pacientes ocidentais na peça cirúrgica é muito complicado, porque as peças cirúrgicas não são iguais. Você vai ter um estadiamento muito mais apurado na peça cirúrgica oriental do que na ocidental. Ressecção de órgãos adjacentes ressecados, só se for por necessidade, desde que fica a cirurgia R0 e se considera a sua cirurgia paliativa, não é uma cirurgia mesmo R0, é uma cirurgia que você não vai ter nenhuma chance de sobrevida a longo prazo. Nas operações pode ser muito difícil discernir fibrose e tumor, né, no caso do paciente já operado fora, a morbidade pode ser alta e a mortalidade gira em torno de 5%. Você, quando tem aqui a comparação entre o T3 e o T2 e o T3, nos casos de câncer de vesícula biliar avançado, você no estudo multicêntrico, você não tem muita diferença, justamente aquilo que a gente conversou, né? Você tem aqui a hepatectomia 4 e 5 e a ressecção do leito da vesícula. Exatamente o mesmo, a curva é igual, tanto para os pacientes T2 quanto para os pacientes T3, né? Essa curva, isso fala muito em cima daquilo que a gente bateu muito em frente. Alguns outros trabalhos, eles falam também um pouco sobre isso. Aqui a gente fala aqui sobre é muito claro que a colestectomia com uma linfadenectomia hepatoduodenal, ou combinada com linfadenectomia, ou com ressecção em cunha, ou 4 e 5, com ressecção do ducto hepático com colédoco, e a pancreatodelectomia não teve nenhuma diferença em recidiva local regional, metástase e sobrevida, né?
um trabalho um trabalho americano, se não me engano, do Annals of Surgery. Então, a gente tem o seu trabalho aqui da Surgery, também a linfadenectomia é importante na colestectomia radical, e a ausência de avaliação linfonodal na ressecção radical não mostra grande vantagem em relação à colestectomia pura. Então, você tem sempre que fazer a linfadenectomia para você ter o estadiamento adequado, né? Você não tem aqui a ressecção no T1 incidental imediata nos casos no caso do T1 acidental no câncer de vesícula, ela tem que ser você tem aqui a taxa de recorrência do tumor foi 3 vezes menor nos pacientes do T1B quando o paciente fez a cirurgia o mais rápido possível. Fica entrando aqui em cima, fica entrando esse negócio, não consigo ler às vezes. A ressecção hepática desses casos, nesse trabalho aqui, 485 pacientes R0, T2 e T3, a gente também mostrou que não tem diferença significativa na ressecção local ou nas metástases hepáticas no paciente com ressecção do leito, que fazem segmentectomia 4, 5, ou que fazem outro tipo de hepatectomia. A sobrevida, nos casos, a sobrevida japonesa, naquele trabalho maior, o T1 é 77%, o T2 60%, o T3 29%, o estágio 4 12%, o estágio 4B 3% sobrevida em 5 anos. Sendo que as metástases à distância são o padrão de recidiva principal, né? Esses pacientes, você tem, a maior parte dos pacientes, no caso da ressecção extensa japonesa, você morrem por recidiva à distância, ou seja, a maioria das vezes peritoneal. Também tem recidiva hilar e tal, monastomose, mas principalmente, de todas as recidivas, a principal é peritoneal. Então, resumindo, né, eu fiz um resumo do que eu faço, né? Isso não quer dizer que isso é o certo, né? A gente está aqui para discutir o que as pessoas podem fazer. Eu faço na colestectomia simples, para os casos da carcinomicita, tem um A. No TUA, eu sempre faço uma linfadenectomia do pedículo, sempre. E se a linfadenectomia do pedículo for livre, eu paro por aí. Se a linfadenectomia for positiva, eu já faço a reto-duodenal e vou até tronco celíaco. No caso do T1B, do T2 e T3, eu faço a hepatectomia do leito da vesícula com 2 centímetros de margem, linfadenectomia, reto-duodenal, reto-pancreática, tronco celíaco, pedículo hepático. E no T4, a maioria das vezes, quando o paciente tem invasão de órgão adjacente, eu fico desanimado para operar. Na realidade, eu penso muito se vale a pena, se a cirurgia estiver tranquila, eu sigo. Se a cirurgia eu sentir que não vai gerar risco para o paciente, ou porque o material está inadequado, ou porque a cirurgia está complicada, ou porque o paciente é velho e tal, eu seguro a minha mão, embora eu tenha vontade de operar, eu tento segurar a minha mão. A gente sabe, e os tratamentos adjuvantes, como radioterapia, quimioterapia e tratamento paliativo, tendem a ser ineficazes, né? A gente vê aqui quem precisaria de adjuvância, né? Nos pacientes estágio 1A e B, você tem uma sobrevida boa sem adjuvância. Mas os estágios 2B, os 2A, B e o 3 têm uma sobrevida muito ruim. Então, seria muito interessante uma adjuvância nisso, né? Mas, infelizmente, a adjuvância, tem alguns trabalhos mais recentes com alguma taxa de resposta, mas a adjuvância não mudou muito nos últimos anos para câncer de vesícula. Você ainda não tem um remédio realmente eficaz, né? Você não tem nenhum estudo grande randomizado em relação a ter ou não ter adjuvância. A maioria das vezes você faz adjuvância quando já tem um recidivo à distância. Então, vários trabalhos não mostram quase nenhum benefício. Então, é muito complicado você falar sobre a adjuvância, que algum tipo de efeito positivo da adjuvância no câncer de vesícula biliar. A maioria dos trabalhos sempre mostra isso. A quimioterapia adjuvante não melhorou em nada a sobrevida do paciente. Como é que a gente está de tempo, Eduardo? Tranquilo. A gente está fazendo um levantamento sobre câncer de vesícula, né? A gente já faz alguns anos esse levantamento. Vai ser o tema do TCC da doutora Rita, não sei se ela está aí, se ela quiser complementar com alguma coisa, ela está ajudando nesse levantamento.
E a gente vai falar sobre os dados do INCA, né? A gente falou um pouco dos outros, agora a gente vai falar do que a gente faz lá, né? É um levantamento de 92 pacientes ao longo de 20 anos do Instituto, que a gente está levantando, desde um pouco depois que eu cheguei lá. E a gente a gente tem uma idade mediana de 62 anos. Os pacientes se apresentavam em 23 pacientes com icterícia, massa abdominal em 12 pacientes, dor em 24, emagrecimento em 33, assintomáticos ao diagnóstico, a grande maioria dos pacientes chega assintomático. Dos 52 pacientes que tiveram algum tipo de medição de marcador tumoral, isso às vezes misturou, você pode perguntar por que dosou alfa-feta, por que dosou CA19.9, por que dosou 15.3, porque muitas vezes esses pacientes chegaram já com cálculo na vesícula, com outro tipo de neoplasia, câncer de mama, câncer de ovário, que eu vou falar um pouco mais na frente, esses marcadores foram dosados para esses outros tumores, né? Não está de maneira nenhuma indicado aí fazer dosagem nada além de CA19.9, no caso de suspeita de câncer de vesícula especificamente, né? De 35 pacientes com CA19.9 dosado, 17 aumentaram no pós-operatório, com a média bem elevada, acima de 2.000. E dos pacientes que dosaram CEA, tirei os pacientes que tinham doença concomitante de reto, né, para não ter valor cruzado, 13 aumentaram, 41% aumentou o CEA no segmento pós-operatório. Então, quer dizer, algum efeito de marcador tem, mais o CA19.9 do que o CEA até. Mas você vê que tem 40% e 80%, é um número significativo. Então, os exames mais comuns foram a ultrassonografia, a maioria dos pacientes, com 63 pacientes, a TC, 52 pacientes, e a ressonância menos frequente, em 18 pacientes somente. 46. Dos 46 pacientes, isso é um dado que me impressionou muito, dos 46 pacientes que tiveram diagnóstico por imagem de câncer de vesícula, só temos um paciente vivo. Dos 46, vou repetir, dos 46 que chegaram com diagnóstico de câncer de vesícula e foram operados, foram ressecados, que a maioria chega com diagnóstico de câncer de vesícula em imagem e você não consegue fazer nada. É aquilo que a gente falou, 2/3. Daquele 1/3 que chegou, que são esses 46, que conseguiu ser ressecado, só um paciente está vivo. E esse paciente era um T1. Era um tumor polipóide, que ele tinha pouca invasão, porque ele era mais exofítico do que infiltrativo, né? E a média de sobrevida desses pacientes com diagnóstico por imagem foi de 15 meses. Isso é um dado que eu acho que é um dado importantíssimo desse trabalho, se não for o melhor dado que a gente puxou daí. Então, 57 pacientes realizaram algum tipo de cirurgia fora do INCA, a maioria das vezes colestectomia ou pela laparotomia com biópsia, no caso de colicistite, né, ou colelitise. Então, eles foram encaminhados para a complementação cirúrgica. Por conta de toda aquela situação do SUS que todos nós conhecemos, a gente estava conversando até antes aqui do evento, o tempo entre a cirurgia fora e a cirurgia de complementação do INCA foi muito grande, muito maior do que os 3 meses, 3 vezes maior do que os 3 meses máximos que a literatura recomenda. Ela recomenda de 30 a 90 dias da segunda cirurgia, né? Aquele trabalho lá mostrou o impacto que eu mostrei para vocês antes com 30 dias. Então, a gente tem 9 meses, né? Quando você tem 9 meses de intervalo, um outro viés também acontece, que esse viés aqui de todos os pacientes que foram operados, somente 2 pacientes tinham complementação, que foram positivos na complementação, tinham complementação somente microscópica. Todos os outros 55 pacientes que foram reoperados, eles foram reoperados e quando você abriu já tinha doença macroscópica. Isso já estava lá quando foi encaminhado para o INCA, isso apareceu porque demorou 9 meses, eu não tenho como responder isso para você. Mas o fato é, aqueles pacientes que demoraram esse intervalo todo perderam ou podem ou não ter perdido a chance. Como a gente vai comparar 2 com 55, eu não vou conseguir um número estatístico para poder dizer se isso impactou ou não na sobrevida. Mas não tem como não ter impactado. Um paciente que se fazer uma complementação de 57, só 2, quando você abre, a sua complementação foi efetiva, porque você encontrou doença microscópica, todos os outros já têm doença macroscópica, você já fica com essa alerta que você tem que dar um jeito de conseguir reoperar os pacientes com menos de 3 meses. Né? Esse é um ponto também importante nesse trabalho. 39 foram operados com diagnóstico de cálculo de vesícula biliar, né? E tiveram diagnóstico de carcinoma de vesícula após a cirurgia.
12 tiveram diagnóstico simultâneo de outro tipo de câncer. Câncer, como eu falei, câncer de mama, câncer de reto, câncer de endométrio, colo de útero, ovário, rim. Então, a taxa de ressecabilidade nossa, se eu considerei R0 e R1 como ressecabilidade, tá? Não considerei os R2, que R2 tem muita biópsia e tal, a maioria das vezes você não consegue puxar o direito como trabalho retrospectivo, o que foi R2 de fato, que ressecou, deixando doença, ou que fez uma cirurgia parcial. Foi 47%, 44 pacientes. E os ressecados, quer dizer, 28 pacientes desses 44, com 63% de radicalidade. Então, quer dizer, dos 44, 28 foram R0. Então, foram realizadas 28 cirurgias R0, 30% do total. R1, 17%. Agora, muita cirurgia paliativa, muita cirurgia que a gente abriu, não pôde fazer nada e fechou. Metade dos pacientes. Metade dos pacientes, as cirurgias foram R2. O tempo médio de cirurgia foi de praticamente 4 horas, né? Quase 4 horas de cirurgia. 6 pacientes foram hemotransfundidos, com uma média de 800 ml. Pouca transfusão, né? Para 92 pacientes, só 6 hemotransfundidos. Mas se for considerar que foram 44 que foram efetivamente ressecados, isso talvez tenha em torno de 15% de hemotransfusão dos pacientes ressecados, de fato. A média de internação, o tempo de internação foi de 12 dias, 11,5. O grau tumoral mais frequente foi o G2, né? 50 pacientes. Pouco mais da metade. A sobrevida média de todos os pacientes foi de 24 meses, 2 anos, colocando todo mundo no pacote, inclusive os R2. Quando você separa a sobrevida livre de doença, quer dizer que a sobrevida livre de doença, considerando só os pacientes R0 e a sobrevida dos R0 de uma maneira global dos R0, elas foram de 35 e 47 meses. E se você pegar R0 só dos T1, ele foi de 59 meses. Eu acho que aqui que está a resposta, então, já que a gente tem que focar todos os nossos esforços, né? Então, esse estudo logaritmo não foi dessa análise última, não foi dessas 92 pacientes, foi de 70 pacientes que eu fiz há 2, 3 anos atrás, mas eu acredito que não vai mudar muita coisa, não. Eu não tive tempo, honestamente, de refazer esses números, até porque a planilha, eu encontrei vários erros e não consegui fazer essas contas. Eu vou fazer novamente quando a planilha estiver toda arrumada. Então, a gente tem aqui o TNM, foram fundamentais, né? Isso é uma coisa super esperada. A radicalidade também, se o paciente complicou ou não complicou, seja ele de uma complicação clínica ou complicação técnica, né? E se ele foi reoperado logo na mesma internação. Se o paciente foi reoperado na mesma internação, isso também teve impacto. Agora, se o paciente chegou com quadro de doença avançada, idade, sexo, teve complementação, se a complementação foi positiva ou não, se teve tratamento adjuvante ou não, isso tudo não foi significativo. Então, a análise retrospectiva, então, de 92 casos, em 20 anos, mostrou que o estágio da doença no diagnóstico, a radicalidade da cirurgia, o envolvimento linfonodal e as complicações cirúrgicas impactam na sobrevida do paciente. E o diagnóstico da adenocarcinoma da vesícula biliar foi encontrado pré-operatório em estados avançados da doença, por isso que a gente não teve nenhuma sobrevida a longo prazo. O diagnóstico pré-operatório não reconhecido, como no caso da colestectomia por cálculo, teve a melhor sobrevida, lembrando daquele adenoma lá de 8 milímetros, né, lá no começo da aula. E que esse deve ser estratégia para conseguir ter melhor resultado nesse tipo de doença, né? Tentar caçar os pacientes com tumor inicial. A aula teórica acabou, agora eu tenho 6 casos clínicos. Aí vocês querem falar alguma coisa agora, a gente passa para os casos clínicos e segue. Como é que você prefere, Eduardo? Acho que o doutor Reinaldo, doutor Mauro, se quiserem fazer alguns comentários agora, podem comentar, e daí a gente depois a gente vai para os casos clínicos. Beleza. Reinaldo e Mauro, por favor. Segue o Mauro aí por ordem de idade, né? Alô? Fala, Mauro. Estamos ouvindo, doutor Mauro, fica à vontade. O som ficou ruim para mim agora. Está picotado. Tava bom até agora. Tenta tirar o seu vídeo, que aí de repente você vai escutar melhor. Deve estar com a internet lenta aí. Carlos. Oi, estou ouvindo bem. Corta seu vídeo, Mauro. Deixa só o áudio, corta o vídeo.
Abre o áudio, abre o áudio. Isso, pode Ok. falar aí. Melhorou? Tá, melhorou. O Rinaldo quer falar alguma coisa agora? Ele pediu para você falar primeiro. Tá bom. Bom, eu gostaria, então, de saudar os organizadores, parabenizar o Carlos Eduardo por esse trabalho de décadas e saudar particularmente algumas pessoas que estão na audiência. Você está com uma audiência grande, Carlos, parabéns. O doutor Crema, amigo de longa data, o doutor Cury, o Jadvan, que foi nosso residente, o Luca Jäger, que foi nosso residente, o meu amigo cirurgião Marvin Foster e o nosso colega especialista e transplantador Marcelo N. Eu gostaria de fazer um comentário inicial sobre cirurgia. Eu acho que no câncer da vesícula, o objetivo nosso é obter uma cirurgia R0 com uma mortalidade compatível. Então, para esse objetivo de R0, você pode precisar de um FAIM, você pode precisar de uma bissegmentectomia, você pode precisar de uma trissegmentectomia, incluindo outros órgãos. Então, não é que haja superioridade de uma técnica sobre a outra. Nós teremos que usar a cirurgia necessária para obter o R0 com a menor mortalidade possível. No estadiamento pré-operatório, eu excluo os pacientes que têm metástase hepática, que têm metástase peritoneal e que têm linfonodos à distância. Esses pacientes com metástase linfonodal reto-peritoneal, por exemplo, não vale a pena. Quando você entra, então, no clinicaltrials.gov, você encontra 202 estudos clínicos sobre câncer de vesícula. Desses 202 estudos clínicos sobre câncer de vesícula, somente 3 são sobre estratégia cirúrgica. Um coreano que compara a ressecção laparoscópica 3D versus ressecção laparoscópica convencional para câncer de vesícula. Um outro que compara FAIM versus bissegmentectomia. E um outro estudo do papel da fluorescência na linfadenectomia. Todos os outros 190 e poucos são sobre quimioterapia. Mais interessante, eu acho, como estratégia, além da quimioterapia sistêmica, o papel da hipertermoquimioterapia e o papel do PIPAC no tratamento. São resultados iniciais, são resultados que não são muito encorajadores, mas que, como paliação, aumentam um pouco a sobrevida. E eu acho que o que vai progredir em termos de sobrevida, além da ressecção R0, realmente é a imunoterapia, a quimioterapia, e feita de uma forma multimodal. É só isso, Carlos. Obrigado. Obrigado, Mauro, pela opinião. Rinaldo, quer complementar? Pouca coisa, Carlos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer tanto a você quanto ao Eduardo o convite, dizer da satisfação de participar, de ter você como colega no INCA, né? Você fez uma revisão muito extensa sobre o tema, é um tema sempre com algumas controvérsias, ou com bastante controvérsias, né? Que a gente sai de uma aula dessa com essas mesmas controvérsias, na verdade, né? Você toca em alguns assuntos, mas as controvérsias persistem. Queria saudar também alguns colegas, lembrar da Luísa e da Viviane, que são radiologistas lá do grupo, que pelo menos em algum momento estavam presentes também. Sobre a sua aula, assim, alguns tópicos eu acho que são interessantes. Por exemplo, um deles você falou sobre um dado de adjuvância em câncer de vesícula, né? Foi um trabalho recente agora, alguns anos atrás, o BILCAP, né? Que avalia o papel da xeloda nos pacientes com colangiocarcinoma, mas em alguns, na série em que foi realizado esse estudo, existem alguns cânceres de vesícula também. Então, eu vejo alguns colegas indicando xeloda adjuvante nos pacientes com tumor de vesícula, T1B para cima, né? T1A não, mas T1B para cima. Então, acho que esse é um ponto que pode ser explorado se tiver algum oncologista na plateia. Em relação à cirurgia, assim, o que o Mauro ponderou e o que você ponderou também sobre a não
padronização de uma cirurgia. Isso foi o que eu observei na França, né, um centro de referência que você teve lá também, e o que era ponderado é isso, que, como o Mauro falou, a cirurgia que eles preconizam, na maioria das vezes, é o FAIM, e eles só aumentariam a extensão da ressecção quando efetivamente não é possível fazer uma cirurgia R0 com esse tipo de cirurgia. Um dos problemas para a realização desse tipo de cirurgia, deixar uma cirurgia R0, é o que você chamou a atenção na sua aula, né? Que geralmente o infundíbulo da vesícula é muito próximo do setor posterior, né? do pedículo do setor posterior. Você colocou com uma distância de, às vezes, milímetros, né? Então, às vezes, a cirurgia de FAIM, você faz uma ressecção boa na parte do fundo da vesícula, de 2, 3 centímetros do fundo da vesícula, e vai afunilando até chegar no pedículo hepático. Às vezes, você não consegue deixar R0 ali. Então, geralmente, o que eu acredito, que é o que a gente faz no INCA, é isso, é tentar sempre o FAIM, mas em alguns casos, quando não é possível, a gente tentar estender fazer a cirurgia um pouco maior. Mas, por princípio, não. Esse é um conceito que a gente utiliza. Na França também é da mesma forma. Acho que a gente trouxe isso dessa escola. Outro tópico que o Cássio falou, a ressecção de via biliar. Parece que não tem nenhum estudo, não tem um consenso nesse sentido. O único estudo que parece que afirma algum benefício de ressecção de via biliar per prima é do Japão, mas eles mostraram que esse benefício seria somente em pacientes que têm invasão angiolinfática, mas a gente não consegue ver essa invasão angiolinfática antes da cirurgia, então talvez não tenha benefício. Então, a gente, no INCA, como o Carlos falou, a gente não faz uma cirurgia, por princípio, envolvendo a ressecção da via biliar, somente quando há envolvimento da via biliar. O Carlos tocou um ponto que é um ponto de discórdia conceitual entre nós dois, que eu acho que em alguns pacientes com cirurgia com tumor T4, eles devem ser levados à cirurgia, apesar de na enorme maioria das vezes, esses pacientes não se beneficiarem da cirurgia, mas alguns desses pacientes, deixando a cirurgia R0, podem se beneficiar. Eu lembro de um ou outro caso que a gente operou lá no INCA, teve uma sobrevida, não diria significativa, mas importante com essa ressecção. Eu acho que talvez a gente possa discutir um pouco mais à medida que os casos forem apresentados por Carlos, mas acho que nesse momento era o que eu teria para comentar e parabenizar mais uma vez ao Carlos pela apresentação. Muito obrigado, Reinaldo, pela presença mais uma vez. Obrigado pelos comentários. Mais alguém? Eduardo quer comentar alguma coisa, Eduardo? Só aproveitando, tem umas perguntas do chat. Uma primeira pergunta, só para responder rápido, daí a gente já vai para os casos clínicos. Tem uma pergunta aqui de J. Padilha. Suspeita intraoperatória de CA de vesícula, em colicistite aguda. Não tenho congelação. Como proceder? Epa. Pergunta difícil, né? Toda vez que a gente tem que decidir baseado numa condição que você deveria ter e não tem, aí sempre vai decidir errado, né? É uma decisão sempre complicada, né? Mas o que acontece na prática, quase sempre a pessoa termina a colecistectomia ou faz a biópsia da vesícula e tenta ir no segundo momento. Então, na maioria das vezes, essa biópsia acaba virando um torec, né? Muitas vezes, dependendo do tamanho da vesícula e tal. Então, é bem isso mesmo. A condição, quando não é ideal, vai ter um resultado não ideal, né? Então, esse que é o negócio. Só para os residentes que estão ouvindo, é importante ver o resultado da patologia. O que acontece, a questão de processo você faz uma colecisteia, não vê o resultado 2 meses, 3 meses depois, ou sei lá, descobre que tinha um tumor e não foi vista a patologia. Isso é problema para processo. Então, sempre tem que rever o resultado da patologia. Aproveitando mais uma pergunta aqui, Carlos. Pergunta assim, devido à baixa incidência, 0,5%, né, nos pacientes assintomáticos, quando faz colecistectomia. Quando que você deve abrir a vesícula pós-colecistectomia para antes de mandar para patologia ou não? Entendeu? Sabe? Então, quando que você abre a vesícula após uma colecisteia de modo geral? Na verdade, é 1%, né? 0,5% é a incidência do câncer da vesícula, de maneira geral. 1% é a incidência de câncer de vesícula em colelitise, né? É o dobro aí, tudo bem que é meio para uma, mas não muda muita coisa. E abrir a vesícula foi o que eu falei, a gente se abre a vesícula sempre. O objetivo de abrir a vesícula não é só tirar as pedrinhas e contar a história para a família com o vidrinho na mão. Você vê lá a mucosa da vesícula, se de fato aquela mucosa tem alguma irregularidade, tem alguma ulceração que possa fazer você suspeitar de câncer de vesícula, né?
Eu tenho uma última pergunta aqui que diz assim, pacientes que vão que não tem uma performance boa, por exemplo, o paciente não tem uma performance boa e seja um T2 ou T3, entendeu? Quando que você decide operar ou não operar? Uma pergunta um pouquinho aberta, mas imagine um paciente que não tem um estado geral muito bom, mas é um tumor T2 ou T3, quando que opera ou não opera? Qual que seria a tua opinião? Né? Ou se traz algum benefício para a sobrevida? O T3, a gente tem toda colestectomia leva algum benefício de sobrevida. Mesmo aqueles com tumor T3 ou T4, eles tiveram uma sobrevida média de 15 meses. Né? Esses pacientes, os R2, tiveram uma sobrevida pior do que 15 meses. Né? Então, eu não calculei isso ainda, a sobrevida dos R2. Foi uma falha, eu podia ter calculado isso para vocês. Mas, como eu recalculei isso tudo hoje, realmente esqueci de calcular os R2. Eu sei que foi menos de 15 meses. Então, aqueles pacientes que não conseguiram ser ressecados. Então, se você puder ressecar, é sempre bom. Agora, se o paciente não tiver condição clínica para poder fazer essa ressecção, porque você vai precisar fazer a linfadenectomia extensa, o paciente vai evoluir com paresia duodenal. Você vai precisar fazer hepatectomia, às vezes uma hepatectomia maior, porque se o T2 ou o T3 for para baixo, beleza. Mas se vai que pega duodeno, então vai que infiltra o pedículo, vai que é no infundíbulo e pega ali a setorial, que o Reinaldo chamou a atenção. Então, a gente tem que saber que T3 que é e que T2 que é. Às vezes o T2 é aquele T2 que no japonês fala que é o T2 infiltrativo. Então, que é uma cirurgia bem mais complicada do que um T2 não infiltrativo. Né? Então, a gente depende. Se o paciente vai depender do tipo de cirurgia que você vai precisar fazer naquele paciente e quão debilitado está o quadro clínico dele. Você tem que botar isso na balança, como qualquer cirurgia. Né? Você acaba individualizando. Fique à vontade. Só fazer um comentário aqui. Na pergunta eu li aqui no bate-papo, ela fala TB, T2 e T3. Talvez a colega Andrea Vermonde estivesse referindo também ao T1B, que isso é uma pergunta absolutamente pertinente. Né? Eu acho que em relação ao T2 e T3, sempre que o paciente tiver condições clínicas favoráveis, fazer a cirurgia, o FAIM e a linfadenectomia pelo menos. Né? Geralmente é uma cirurgia bem tolerada, é difícil um paciente não ter uma condição, óbvio que tem, mas é difícil o paciente não ter uma condição para tolerar uma cirurgia de ressecção parcial do leito, e a gente às vezes consegue fazer isso por vídeo, fazer uma cirurgia, se ela tiver condições, levar. Em relação ao T1B, na maioria dos guidelines, você percebe a indicação de você complementar a cirurgia, fazer a ressecção do parênquima e mais linfadenectomia. Mas tem alguns trabalhos do Oriente, eu me lembro deles, a gente apresentou lá no INCA uma vez, um trabalho do Oriente, um trabalho da Coreia, com mais de 100 e poucos pacientes, que eles avaliaram os pacientes que tiveram T1B, que eram levados para complementação cirúrgica, e os que faziam só a colecistectomia. E a sobrevida em 5, 10 anos, não lembro exatamente qual foi o que ele estudou, igual. Então, os pacientes não FIT, que ela coloca aí com T1B, eu acredito que é uma boa ponderação. Acho que esses pacientes, se eles não tiverem uma condição clínica muito boa, T1B, eu acho que talvez não levaria para a cirurgia, não. Mas o T2 e o T3 levaria sempre que possível para a cirurgia. Obrigado pela complementação, concordo com você. Realmente, esse Perfeito. ponto, eu não sabia que ela tinha falado do T1B. Mas, realmente, eu não consigo ver o chat aqui, que eu estou com a tela aberta, eu só vejo a cara de vocês. 4 carinhas aqui do lado, não consigo ver o chat. Se quiser para os casos, Carlos, fique à vontade. São 6 casos. Os casos eu vou tentar passar rápido. Eu tentei pegar um de cada tipo, né, desses anos todos, os principais. Muitos foram operados por mim e pelo Mauro. Às vezes até pelo Mauro e por mim, quando eu era residente ainda. Esse aqui, o primeiro, um T1B, falando justamente do T1B, já que a gente está falando do T1B, tem um caso T1B, N0, M0. Você consegue perceber aqui um espessamento da parede, justamente junto do leito da vesícula, né, no leito hepático. A cirurgia foi um FAIM, né, que você já consegue ver aqui, ó, o vaso, já aprofundado, já um ramo da setorial anterior. A bifurcação setorial fica bem aqui, né, você pega aqui onde está o infundíbulo, está aqui a bifurcação setorial. Aqui um pouco mais a fundo, você já vai encontrar a setorial posterior aqui. Fez a linfadenectomia, ligadura do cisco na origem, e linfadenectomia do pedículo. Inclusive reto duodenal, dá para ver que o duodeno está solto aqui, fez a linfadenectomia retocoledociana reto duodenal. Aqui o tumor da vesícula, aqui os núcleos, alteração do núcleo, e aqui o leito da vesícula, o leito do fígado, junto do fundo da vesícula, e por dentro você vê que era um tumor mais esofítico, né? Era um tumor mais esofítico, tinha
embora ele fosse um tumor grande, ele crescia para dentro da vesícula, não entrava tanto na parede da vesícula, o que era bom, que foi bom para esse paciente especificamente, né? Que era um paciente que foi esse, lembra aquele caso que eu te falei que teve diagnóstico prévio e tal, por imagem, que era o único que estava vivo? Esse cara aí. Então, que é o único que estava vivo, que era o T1. Só tem esse. Se perguntar outro caso que o diagnóstico de imagem esteja vivo, eu não tenho, só tenho esse aqui. A mesohepatectomia, né? Você tem 2 tipos de mesohepatectomia, que eu brinco que é a fácil e a difícil, ou então a difícil, muito difícil, né? Que é a mesohepatectomia com ou sem né? E você tem aqui, esse é um quadro de literatura, a nossa não foi com ressecção do segmento 1, essa aqui tem uma com ressecção do segmento 1, e aqui um outro caso da gente, que é uma mesohepatectomia, esse é um paciente, aquilo que o Renato falou, às vezes não dá, esse aqui não dá para você fazer um fainho, você tem que fazer a bissegmentectomia 4-5, não tem jeito. Você marca bem o lugar, marca tudo e disseca, aí você separa o tronco principal, o pedículo hepático, reparo da veia cava. Eu gosto sempre de reparar a veia cava em cima e embaixo para não cair do cavalo. E o setorial anterior. Quando você liga o setorial anterior, você já fica aqui com a linha de isquemia, ficou bem marcada aqui, a gente consegue ver. E é bom para o residente ver que linha de isquemia não é feita na régua, né? A linha de isquemia é um troço irregular, né? Você tem, não é uma reguinha que você passa aqui, passa muito fácil. Quando você faz com bisturi elétrico na cápsula, fica uma beleza, né? Só que quando você consegue fazer a isquemia prévia, você percebe que o fígado não segue aquela régua, né? Então, aqui a ressecção já da mesohepatectomia do 4-5. Não chega a ser bem uma mesohepatectomia, porque o segmento 8 e o 4A não saem, né? Mas é o exemplo que eu tinha para trazer para vocês. E a peça. Isso aqui é um tipo hilar, é um carcinoma de vesícula, um tipo hilar, na classificação japonesa, né? Você vê que aqui a vesícula toda era tumoral, mas era um chumaço, ela não entrava para dentro do fígado, ela crescia para o pedículo. Dá para ver bem aqui na imagem, né? Você vê uma vesícula espessada, grande, mas você vê o pedículo aqui, ó, tá bem largo, mas o fígado não tem lesão, né? Isso é interessante. Acho que essa foto foi bem feliz, né? Você consegue mexer, a gente esvaziou a vesícula para conseguir manipular, fez a linfadenectomia do pedículo. Nesse caso, a lesão, como ela invadia já o ducto cístico, então foi feita, se não me engano, esse aqui foi feita uma ressecção, aqui o colédoco aberto, foi feita a ressecção da via biliar, pedículo todo dissecado, aqui o ducto esquerdo e o ducto direito. A gente uniu os 2 ductos, esquerdo e direito. Aqui dá para ver melhor. E anastomose bilidigestiva em Y termolateral. E o tumor de vesícula estava aqui. Você vê que está bem próximo aqui ao cisco, que dá para ver bem o cisco aqui comprometido. Consegue ver direitinho? Dá para ver aqui, ó? Vê que o tumor está aqui, ó. Ele vem até aqui, ó. Mas dá para ver, sim. Pra ver. Esse já é o outro tipo, que é o título do leito da vesícula, pela classificação japonesa. Você vê aqui, ó, dá para perceber bem aqui, ó, a vesícula septada com infiltração, nodular do leito, a vesícula também é um chouriço, mas com infiltração, em vez de ser para baixo, infiltração para o leito. Aí quando você levanta aqui a vesícula, você consegue achar bem o pedículo estava bem, você consegue dissecar bem o pedículo. O tumor estava infiltrado mais embaixo, o fundíbulo não tinha doença. Nesse caso, faz a linfadenectomia completa, aqui tinha mais doença e resseca aqui, né? Marcando também, por necessidade, a segmentectomia 5 e 4B. Os casos tinham invasão do estômago também, Carlos. Foi ressecado. Eu vou até falar agora aqui. Tem uma casquete de estômago que saiu em monobloco aqui, mas foi o fundo da vesícula que deitou em cima do estômago, lembra? Não é isso? Não estava no pedículo, né? Estava o fundo da vesícula pegando o estômago ali. Não é isso, Mauro? Não é isso mesmo? É isso, né? Porque esse era o fundo da vesícula que ele estava aqui no estômago. Daqui o estômago suturado e a ressecção. E aqui a lesão bem vegetante e tal. Esse caso aqui é o caso
que o Mauro fez, eu ajudei também. Era uma ressecção, um tumor de vesícula super extenso, com invasão de parede. A gente ressecou o tumor, mas ele crescia só para cima. A gente ressecou o tumor junto com a parede abdominal. E aí ficou meio que parecendo um empilhado, né, de tumor com parede e tudo, né? Parede é antro gástrico e cólon transverso. Dá para ver aqui o colo. E o antro também fez a colectomia, a gastrectomia, a hepatectomia e a ressecção de parede com reconstrução com retalho de epíplo. Essa paciente, Carlos, ela sobreviveu assintomática por 15 meses e apresentou metástase óssea. A recidiva dela foi óssea. Beleza. Ela tá na média, né? Os pacientes todos com tumor visível na tomografia têm essa sobrevida de 15 meses em média. Isso aqui já é um caso de literatura, eu não tenho nenhum caso desse, eu nunca operei esse tipo de cirurgia, uma hepatectomia direita com ressecção do pâncreas, junto. É uma cirurgia, como a gente sabe, de alta mortalidade, né? A mortalidade no Japão, que fazem isso há 25 anos, é de 20%. De alguns colegas aqui no Rio, já apresentaram, não é segredo, apresentaram no Congresso, em torno de 50%. Né? Esse é um caso também que eu tive, um caso que foi encaminhado, o paciente fez uma colelitíase e tinha um T2, NX, MX de vesícula, né? Como tem a tomografia, o PET veio sem evidência de doença, decidiram erradamente, na minha opinião, a gente pode discutir depois, não fazer só segmento, né? Depois de 1 ano e meio de segmento, teve um PET positivo no linfonodo reto-duodenal, que é aquele linfonodo que eu falei o tempo todo aqui. Tem que ir lá no reto-duodenal, tem que ir no reto-duodenal, tem que ir no reto-coledociano. Esses linfonodos são fundamentais. Né? E ela tinha uma variação, porque ela tinha uma hepática única, vindo da mesentérica, que passava entre esse linfonodo e o duodeno. Né? Nunca é de graça, né? Você fala assim, nunca o pacote, quando vem, sempre vem com alguns comemorativos. Então quando eu fiz a cirurgia, mandaram para complementar, já estava totalmente o linfonodo já encastoado na cabeça do pâncreas. Você via aqui a artéria hepática saindo, mergulhando no tumor e indo lá para baixo, através do tumor e do duodeno da cabeça do pâncreas. Eu liguei para um oncologista, parei a cirurgia, liguei para um oncologista clínico e falei, olha, se insistir, sai. Mas eu não sei se adianta. O que você quer que eu faça? Tira ou você vai para e faça quimioterapia, né? Aí ele falou, não, tira. Aí eu falei, então, beleza. Pelo menos você fica com a consciência mais tranquila, né? Aí eu falei, então vamos tirar. Aí para tirar, a gente tira. Começamos a soltar, aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos. Tinha um amigo meu que era vascular, que estava comigo nessa cirurgia. A gente fica mais corajoso quando você tem um vascular em campo, né? Pelo menos eu sou assim. Quando eu tenho um vascular em campo, começa a bater mais forte nos vasos, eu fico mais corajoso. E começamos a dissecar e aos poucos foi soltamos toda a mesentérica, veio a porta mesentérica e a cabeça do pâncreas ressecada aqui. A gente vê todo o eixo mesentérico, a artéria, ela fazia até a curva, que você lembra que o linfonodo estava aqui, né? Tinha um aqui e outro aqui. Então, quando você soltou, a artéria continuou com o trajeto como se tivesse o linfonodo lá, mas não estava mais. Aí você vê bem direitinho onde é que estavam os linfonodos aqui. Aqui e outro aqui. Ficou o buraco do linfonodo na artéria hepática. E, no final de contas, o importante é a ressecção completa, que nem o Rinaldo falou e o Mauro falou, né? Se você conseguir fazer a ressecção completa, o resultado final é o que importa. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente acabou. Acho que pode agora discutir um pouco os casos, né? Perfeito, Carlos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta ali, mas é super bacana. Eu tenho umas perguntas aqui só para os residentes, na verdade, coisa prática. Exemplo, você foi lá, essas cirurgias, você sempre coloca uma câmera antes de começar ou não? Entendeu? Você faz uma laparoscopia diagnóstica na hora da cirurgia ou você já começa abrindo o paciente? Claro que varia de caso para caso, né? Mas de modo geral. É que nem o Paulo fala, né? O nosso amigo baiano fala, não pode mentir, não é isso? Isso. Não, é mais prático, para o pessoal. A verdade é a seguinte, eu abro de cara. Se eu acho que eu vou operar, eu abro pequeno, passo a mão, não tem nada, eu abro mais. Mas eu começo sempre com
porque eu gosto muito da incisão de Makushi, né? Incisão L invertido, que é a minha incisão favorita. Eu fazia bissubcostal, aprendi hepatectomia com bissubcostal, depois mudei para Makushi, que é realmente uma incisão bem confortável, menos dolorosa, dá menos hérnia. Só não pode ter a colostomia do pessoal que fez obstrução intestinal antes ali naquele lugar, que atrapalha ele, né? O pessoal gosta muito de colocar colostomia na minha incisão. Aquela colostomia óssea que fica debaixo do costal. Isso é um ponto bom para o residente também. Se for fazer a colostomia, não coloca debaixo da costela do lado direito se tiver metástase hepática. Coloque em outro canto, porque isso vai atrapalhar bastante a vida do cirurgião que vai fazer hepatectomia depois. Tem um linfonodo no tronco celíaco, que você olha, não da artéria hepática, mas para tronco celíaco. Claro que varia de caso para caso, mas de modo geral, continua a cirurgia ou não? Assumindo que é positivo, congelação positiva. Se o paciente tiver ISDO e a cirurgia do câncer vesículo for uma cirurgia tranquila, eu continuo. Se o paciente for um paciente meia boca e a cirurgia for extensa, eu paro. Perfeito. Lembrando que o número que eles preconizam são 5 linfonodos. E se esse linfonodo for a aortocava, você fez um Kocher e viu um linfonodo ali, bem ali junto da veia renal esquerda ali, entendeu? Naquela região aortocava, daquela região. É para falar, eu volto lá para o nosso amigo Paulo aí, é para falar a verdade. Tem residente ouvindo, eles vão te ligar depois e cobrar de você. O livro fala, a aortocava, você ressecou biopsia negativo, tem que parar, né? É o que está escrito no livro. Mas só que se você tiver ressecou, linfonodo está aortocava, ele está tranquilo, a hepatectomia pequena de baixa morbidade, é só um FAIM, você vai conseguir fazer uma linfadenectomia extensa do pedículo, reto pancreático, dificilmente você não vai fazer, né? Mas agora, qual é o benefício disso no paciente com linfonodo aortocava? É aquilo que a gente mostrou lá naquela série japonesa. Eles fazem sempre, né, a linfadenectomia D3, né? Eles fazem sempre isso. Então, quer dizer, eles têm 20% do linfonodo aortocava positivo, com alteração de sobrevida, mas algum ganho pode ser que tenha, eu não sei. A gente não tem esse dado, né? Infelizmente, que a gente volta de novo para a evidência científica dos trabalhos, que nem o Mauro falou. Você vai lá no guideline, o guideline está cheio de trabalho, mas é quase tudo quimioterapia. E comparação de cirurgia com o estudo prospectivo randomizado, é quase tudo assim, que nem o meu. É tudo estudo retrospectivo, grupo de especialistas, ou um cara só, experiência única. Então, aquele que o Orlando fez agora, publicou um trabalho super bacana de câncer de vesícula também, de vários trabalhos e tal, mas é difícil de responder isso, né? Na realidade, é isso mesmo. O que mais? Eu só tenho mais uma pergunta para prático, só para o residente. Vem um paciente para você que vem com diagnóstico já de um T2, tá certo? T2, numa colicistectomia. Daí o paciente chega para você com imagem toda negativa, imagem negativa e marcadores negativos. O que você faz? Tudo negativo? T2 na patologia, que é o mais comum, pelo menos que eu vejo. T2 na patologia, imagem negativa e marcador negativo. No pós-operatório, outro cirurgião que operou. Pois é, eu acho que esse último caso que eu te mostrei mostra o que eu fiz, né? Eu acho que tem que operar. O que o Rinaldo falou também. A gente tem um caso lá, exatamente esse, T2, com tomografia PET negativa, a gente não operou, recidivou no peritônio e a família veio em cima da gente com 7 pedras na mão, porque alguém falou lá fora que tinha que ter operado. Então, assim... tem que... Em relação a essa pergunta, Eduardo, se o caso me permite complementar, claro. Todos os guidelines apontam para a cirurgia, mesmo que a pedra na vesícula seja negativa, né? Porque um dos dados que você pode ter recidiva é a recidiva linfonodal, e até em termos de estadiamento, e o Carlos falou que geralmente quando os linfonodos são positivos, a sobrevida é muito limitada, mas a gente tem alguns dados de literatura que mostram sobrevida de longo prazo em pacientes com N positivo. Então, nesse sentido, mesmo que a peça da vesícula seja negativa, ele está indicado a complementação do leito hepático e da linfadenectomia. Isso é o que a gente tem na literatura. Óbvio, se for um paciente absolutamente cheio de comorbidades, ponderar caso a caso, né? Mas, no geral, a indicação de cirurgia, mesmo com peça negativa, margem negativa. Perfeito, Rinaldo. As perguntas é só justamente para eles gravarem, né? Que a gente opera mesmo, justamente isso. Tem uma pergunta ali que até aproveitando você, Rinaldo, então, olha, rompimento de vesícula em colicistectomia, com achado incidental de CA de vesícula. Como proceder?
entendeu? E se isso muda o prognóstico ou não, entendeu? Muito provavelmente sim, né? Sobretudo se a ruptura for no local do tumor, né? Às vezes você pode ter uma ruptura pequena, vazar um pouquinho de bile e você corrigir ali na hora. Isso vai ter algum impacto, muito provavelmente, mas menos grave do que se você romper na área do tumor, né? Eu acredito que muito provavelmente uma ruptura durante a cirurgia, um T1B, eu imagino que seja isso que está acontecendo, uma lesão incipiente, você deve complementar a colecistectomia e mandar para o especialista. Eu acho que não vale a pena você insistir na cirurgia, tentar fazer uma cirurgia numa situação que muito provavelmente já está fora de controle, né? Rompeu a vesícula, você já está estressado. Muito provavelmente complementaria a colecistectomia, esperaria o diagnóstico definitivo do histopatológico e depois complementaria a cirurgia. Perfeito. Alguém tem algum comentário? Eu tenho o Vico Orlando, está ali. Luiz Nazareno, se tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. A questão da reabordagem por vídeo, se faria videolaparoscopia antes da laparotomia, eu acho que depende muito do estadiamento do tumor inicial, né, da colecistectomia, quando foi descoberto o tumor. Então, se é um T1B, você pode ir direto para laparotomia, se você não for fazer o FAIM videolaparoscópico, que também pode ser feito, né? Se você estiver trabalhando no centro com expertise em videolaparoscopia, dá perfeitamente para fazer o FAIM laparoscópico. Mas se não é o caso, você vai. Qualquer coisa além disso, eu acho que merece uma videolaparoscopia, porque o índice de disseminação peritoneal é maior. Perfeito. Vamos ver se mais alguém tem. Por enquanto, eu ainda tenho quase 90 pessoas aí online, 66 mais 24, 25 no YouTube aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver só se tem mais alguma pergunta aqui no chat aqui. Só aproveitando, primeiro, obrigado, né, Carlos? Putz, ver essa experiência de vocês do INCA aí é estimulante para a gente aí. A gente acha que é um serviço ainda pequeno, mas a gente tem visto cada vez mais as coisas. Eu ainda tenho feito todos os meus CA de vesícula aberta, entendeu? Sabe, cada um faz de um jeito aí e tal, mas eu durmo bem tranquilo ainda, sabe? Claro que é só uma questão de tempo para fazer o laparoscópico, o robótico, seja o que for, mas a gente tem feito quase tudo ainda aberto ainda, mas a gente sempre só põe a câmera para dar uma olhada no peritônio, e se tiver qualquer implante peritoneal, de modo geral, eu nunca continuo, né? Porque de modo geral, porque existe uma ou outra exceção, mas é muito raro qualquer implante peritoneal a gente fazer qualquer coisa de diferente, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui no chat, acho que não tem aqui. Vamos ver só se alguém tem mais alguma pergunta aí, acho que não. Eduardo, deixa eu aproveitar que você falou sobre Fique à vontade, Rinaldo. Aberta, então acho que uma questão interessante até para os seus residentes também é que durante muito tempo a cirurgia do tratamento do câncer de vesícula foi contraindicado a ressecção por vídeo, né? Mas agora tem alguns resultados bem sólidos com ressecção para os tumores mais precoces por vídeo. E eu tenho cada vez tentado fazer mais, sobretudo na clínica privada, que você tem mais acesso a recursos, né, insumos, né, fazer T1 ou T2, que não tem uma expressão serosa na vesícula por vídeo. Os resultados têm sido relativamente satisfatórios. Mas se você tem uma lesão avançada, você fazer por vídeo, você tem um grande risco de implante em portes, né? E uma das questões que são colocadas, uma das questões diz respeito à ressecção de portes em pacientes que fizeram uma colecistectomia videolaparoscópica. E se você indica, na peça cirúrgica veio um tumor, um T2, por exemplo, se tem algum dado, o Carlos reviu isso agora, se tem algum dado de literatura que indica a ressecção dos portes. Olha, eu li isso um tempo atrás, eu não consegui achar o artigo, até procurei para poder botar nessa aula. No começo, quando começaram com esse negócio de colecistectomia por vídeo e tal, sempre ressecava os portos, né? Hoje em dia, você olha os portos e biopsia os portos. Se o peritônio dos portos for positivo, você interrompe a cirurgia. Agora, o artigo que diz, qual artigo que realmente escreveu isso, eu não consegui achar, não consegui achar o artigo que falou isso.
mas eu li isso em algum lugar, que hoje em dia você não faz parte mais da ressecção, a ressecção do porto completa, com tal, você resseca ali o peritônio, a cicatriz do porto intraabdominal e congela. Positivo, você para, negativo, você segue a cirurgia. Uhum. Esse último guideline que o Orlando coordenou ali, realmente ele colocou assim como alguns outros, assim, pelo menos ali no nosso ali do brasileiro ali, ele colocou como não ressecar mais mesmo. E se tiver algum implante ali, é considerado como se fosse implante peritoneal, né? Então, e provavelmente esse paciente não foi por causa da laparoscopia cá entre nós, né? Eu acho pouco provável que tenha a ver com a laparoscopia em si, o implante, né? Como você mesmo falou, Rinaldo, eu acredito que a laparoscopia é tão boa quanto aberta, em mãos de pessoas que fazem tudo, não é a técnica que acho que vai fazer espalhar ali a doença, né? Eu pelo menos acredito, né? Então, mas realmente, se chegar numa cirurgia, até uma boa pergunta para os residentes, chegar numa cirurgia, você chega lá e vê, puxa, tem um implante aqui num portal, você continua a cirurgia ou não? Então, essa é uma boa pergunta, né? Que eu tenho a tendência a não continuar também, né? Carlos, Rinaldo, fique à vontade. A gente também, foi o que a gente acabou de falar, né? Eu não continuo também, não. Para mim, a doença é peritoneal. Na verdade, ali é o marcador de que tinha célula tumoral circulando no peritônio na hora que você fez a vídeo. Né? Porque se não foi... Se você tiver só no portal do umbigo, vai dizer que você implantou quando puxou a vesícula. Mas se você tiver geral nos portos, na verdade é que ele tinha doença ali e implantou, aproveitando a cicatrização do momento ali do porto da vídeo. Essa é a opinião que eu tenho. Não sei se o Ronaldo pensa diferente. Isso teve alguns trabalhos bem no início que abordaram essas questões, né? Essa questão especificamente. E o que se viu que a ressecção sistemática dos portes aumentava muito a morbidade, né? Os caras evoluíam sempre com hérnia incisional importante, porque o defeito de você ressecar um porte é um troço danado, né? Você vai ressecar a aponeurose, musculatura, a pele. Então, você agregava essa morbidade e quando o porte era positivo, o cara estava basicamente condenado. Então, ficava uma cirurgia com uma morbidade grande, defeito estético grande, defeito de parede grande, que efetivamente não trazia nenhum benefício. E aí, tem um grupo da França, eu acho que é sei lá, não lembro muito bem não, mas não é do Paul Bruce, não, que eles começaram a fazer isso, ressecar, o que o Carlos falou, ressecar só o peritônio, e se o peritônio viesse positivo, eles prosseguiam ainda, se fosse uma coisa limitada, entendeu? Mas eu realmente acho desanimador. Quando você entra para fazer uma cirurgia que você já percebe implante peritoneal, você já interpreta aquilo como derrota e como paliação. Eu acho que se a colecistectomia já foi feita, eu provavelmente não prosseguiria. Mas se o paciente ainda tem um tumor local, in situ, provavelmente eu ressecaria para evitar alguma complicação futura. Né? Se fosse óbvio, se for uma cirurgia limitada, né? Você não vai fazer uma mesohepatectomia com um porte positivo, mas às vezes um FAIM, algum linfonodo de amostragem ali, um porte isolado comprometido, eu acho muito provavelmente eu ponderaria. Acho que o Orlando, que está presente, podia dar opinião, né? Ele fez o guideline agora, né? Ele está aí com a gente. Se o Orlando quiser falar, seria legal. Não sei se ele só está... Para me despedir de vocês. A foto dele ali ou se ele está ali mesmo. Licença para me despedir de vocês, mas chamar a atenção da seguinte questão, Carlos Eduardo. Eu acho que vocês poderiam, junto ao Colégio Brasileiro de HPBA, organizar um estudo multicêntrico de quimioterapia adjuvante e com ou PIPAC ou hipertermoquimioterapia também, né, sistêmica mais intraperitoneal para esses casos de câncer de vesícula, que eu acho que é por aí que a gente pode melhorar. Está muito ruim. Tem que cortar a câmera, Mauro. Você está com a internet fraca. Não deu para escutar nada. Ele parou. Mas o que ele comentou foi de comparar a adjuvância, né? De repente com hipertérmica, ou um estudo de todo mundo para ver o que o pessoal tem feito, né? Vamos ver se agora a voz dele vem. Acho que deve ser sinal.
Queria fazer uma pergunta, Eduardo. Fique à vontade. Tá. A retirada dessa peça, eu tenho por norma toda a colecistela aberta, aberta não, toda a colecistela laparoscópica sempre tirar protegida. Eu boto lá minha luvinha. Como a gente tem muito residente, tive a suspeita. Tiro sempre ela protegida. Vocês têm alguma coisa? Eu aumento a incisão se eu vou ter uma peça maior. Que eu fiz a linfadené. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Por exemplo, nas minhas colecistelas, todas eu sempre jogo minha luvinha lá amarrada, porque a gente não tem toda vez para ter saco especial lá para botar minha vesícula para tirar. Não seria interessante isso para os residentes? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu sempre tiro com saco também, Nazareno. Sempre tiro isso, com saco. Exatamente. Caramba, e como a gente tem muito residente, eu sempre gosto de colocar isso para eles, porque às vezes o pessoal tinha aquela mania, meter o cachorrão, o jacarezão e puxar pelo umbigo Não é só por causa do câncer da vesícula, não. Por causa da infecção. Exatamente. A vesícula rasga, o cálculo cai lá dentro. Infecção, tudo. É uma penca de coisa, né? Eu sempre tiro protegido. Com certeza. Só para saber a opinião do pessoal. Eu também sempre faço assim e sempre oriento os residentes a tirarem dessa forma. E uma coisa que eu tenho feito, eu tenho evitado o umbigo. Geralmente eu tiro pelo porto lá de cima. Porque às vezes quando dá infecção no umbigo é mais chato de tu tratares. Já é uma cicatriz que tu vai fazer o curativo lá dentro, a limpeza. Então é só um senão aí. Mas eu sempre tirava antes pelo umbigo e comecei a tirar pelo porto epigástrico. Mais fácil de limpeza, mais fácil de tratar quando tem infecção. Mas é uma coisa minha. Luiz, eu tenho só para comentar em relação ao que o Luiz Nazareno falou aí, o colega, eu também tenho feito isso, sabia, Luiz? E eu acho que além disso, legal, você não tem que trocar a ótica, você já está meio de saco cheio ali, você já... Exatamente. E às vezes você passa um pouquinho o trocáter pelo músculo, e geralmente o músculo, quando tem infecção, ele oxigena melhor e combate melhor. Eu tenho tirado por cima também, mas tem hora que dá uma preguiça, rapaz. Que não dá. Mesmo. Com certeza. Mas eu acho que é uma boa assim, para os residentes que estão que é interessante. Até para a hora depois que tem a infecção, quando tem uma infecção no umbigo, fica, no curativo não faz legal, tá sujo. Lá em cima não, é fácil de fazer curativo. A limpeza está plana. Também eu acho uma vantagem. Obrigado, pessoal. E parabéns aí pelas apresentações e comentários. Belém do Pará sendo representado, né, Zé? Obrigado, chefe. O senhor manda. Você sabe disso. Metástase hepática única, pós-paímpa e adjuvância. Se alguém resgata. Eu vou deixar. Ainda bem que eu olhei a pergunta, eu posso passar a pergunta para o debatedor. O Mauro já foi, vai sobrar para o Reinaldo. Reinaldo, metástase hepática única pós-FAIM que fez adjuvância. Se resgata ou deixa quieto? Provavelmente não, Carlos. Provavelmente não. Assim, os dados de literatura são desanimadores, né? Com tumor de vesícula metastático, né? Mas se a gente olhar, os resultados de metástase coloretal eram desanimadores, os resultados de metástase para estômago são desanimadores, mas parece que estão mudando um pouquinho. Parece que essa resposta está, sobretudo, atrelada à quimioterapia mais efetiva. Quanto mais efetivo você tiver quimioterapia, no geral, os resultados são melhores. E o que a gente tem de quimioterapia para a vesícula, e no cerne da pergunta é que ele já progrediu em vigência de quimioterapia, muito provavelmente não vai ter benefício nenhum nesse caso, não. Eu concordo 120% com você, e acho que o caminho vai ser a quimioterapia mesmo. E a quimioterapia no passado era 5-FU para colo. Quando melhorou um pouco essa quimioterapia, é que a gente começou a crescer com a hepatectomia, né? O estômago também. Quando a gente era residente, não fazia quimioterapia para estômago. Agora começou a fazer o protocolo de neoadjuvância para estômago e está conseguindo um resultado melhor. Então, isso tudo vem também com a progressão dos remédios, né? E lá no futuro longínquo, a gente vai voltar para a hernia vesícula mesmo, que vai ter algum remédio que vai resolver o problema da oncologia, né? Mas isso talvez daqui umas 2 gerações, quem sabe. Então, Carlos, eu acho que a gente vai operar cada vez mais, na verdade, né?
que nem metástase de cólon, pâncreas, acho que você deve estar notando um aumento de tamanho, um aumento de cirurgia, que como está começando a ter resposta melhor à químio, essas coisas, a gente está sendo mais agressivo, na verdade, né? Então, acho que com o tempo a gente vai começar a operar mais ainda. Claro que o problema é que tem que ter um resultado melhor, mas tinha muita coisa que antes a gente não operava, hoje em dia a gente opera, porque a gente tem uma mortalidade menor a mortalidade, e cada vez esses oncologistas estão melhorando mais. Não sei se a gente vai chegar no ponto de não operar quase nada, que eles vão resolver tudo com droga. Eu acho pouco provável, né? Mas vamos ver como é que vai, né? Carlos, mensagens finais aí para os residentes, Carlos. Entendeu? Dá algumas mensagens aí final, mais algum comentário, fique à vontade. Olha, a mensagem para os residentes é dizer que eles não desanimem, olha, continuem em frente, tem que trabalhar mesmo, a residência R1, R2, R3 é difícil, é pesado, mas no final compensa. E é um momento que vocês têm para poder tirar o máximo possível do seu preceptor, assim como nós tiramos dos nossos no passado. Isso vai ser um momento que você vai, na dificuldade, na adversidade, você vai fazer os seus parceiros da vida toda na cirurgia. Então, a residência médica é um ponto fundamental para aqueles que querem fazer uma carreira em cirurgia. E dedicação, e repetição, e treinamento, e muitas vezes parar um pouco de querer operar tudo que você não domina, e você vai ter mais aprendizado olhando, às vezes, uma pessoa que sabe fazer muito isso, do que querendo operar e uma coisa que você nunca não viu em muitos casos, né? Isso aí é uma maturidade que a gente só ganha mesmo com o tempo. É muito importante. Reinaldo, comentários aí, Reinaldo. Últimas mensagens aí. Não esqueça que fica tudo gravado no YouTube, hein? Depois eu mando o link para vocês. Isso pro bem ou pro mal, tá tudo gravado, né, Eduardo? Exatamente. Não, sem grandes mensagens, só agradecer mais uma vez o prazer de estar aqui com vocês e me colocar sempre à disposição, sempre que vocês quiserem. E para os meus residentes que apareçam cedo na enfermaria amanhã, que tem muito trabalho para fazer. Isso aí, boa noite a todos. Isso aí, pessoal. Então, obrigado a todo mundo aí. A próxima aula vai ser pancreatectomia distal, dicas e truques, entendeu? Vai ser bem técnica, então. O André lá de São Paulo, não sei quem que ele vai convidar ainda para falar junto. Lembrando que esse programa é uma coisa bem aberta. Hoje a gente chegou a ter quase 130, somando YouTube com o Zoom. Mas é uma coisa aberta. Se alguém tiver alguma ideia de tema, alguma coisa, manda uma mensagem, que a ideia, na verdade, é informar os residentes e espalhar HPB pelo Brasil inteiro como uma subespecialidade, né, como uma área de atuação, tá ok? Obrigado a todos. Obrigado, Carlos, parabéns pela aula. Obrigado, pessoal do INCA aí. Mais uma vez todo mundo aí.